Então vamos dar continuidade. O halterofilismo. Sim, nós explicamos o que é o halterofilismo. Mostramos a diferença entre halterofilismo e fisiculturismo. Nós mostramos como é a barra, a diferença do tamanho da barra do homem para a mulher, o peso também que é diferente do homem para a mulher. E mostramos agora há pouco para vocês as anilhas. Só que agora nós vamos mostrar para vocês como se executa o movimento de levantar o peso. Porque você não pode levantar de qualquer jeito, claro. Lembra, isso aqui é um esporte. E se é um esporte, ele tem regras e tem confederações que estipulam e fiscalizam essas regras. Então, para você fazer o esporte halterofilismo, você tem que seguir as regras das confederações e das federações. Então, Leandro, como é que eu faço esse levantamento? Como é o levantamento? Como é que eu posso levantar esse peso? Existem duas possibilidades. Atenção. A primeira possibilidade, ela se chama de arranque. E a segunda possibilidade, de arremesso. Os dois tipos você vai levantar a barra acima da cabeça. Só que o arranque é de uma forma e o arremesso é de outra. Leandro, qual a diferença das duas? Vamos dar uma lida e eu vou explicar para você. Arranque. A barra é levantada em um movimento único acima da cabeça, sem pausa e sem apoiá-lo no corpo. Agora, olha a explicação do arremesso. Arremesso. O movimento é realizado em duas partes. A primeira, levanta o peso apoiando o peso nos ombros. E a segunda, arremessando o peso acima da cabeça com a ajuda das pernas. Leandro, tu leu. Eu não entendi nada, cara. Calma, é porque quando a gente não tem costume com determinada coisa, a leitura, por mais fácil que pareça, a gente não consegue assimilar o que é que a gente leu. Mas calma, eu botei para vocês exatamente dois exemplos fantásticos. Presta atenção aqui comigo. Olha o halterofilismo, a forma de levantar o peso chamado arranque. Leandro, não estou conseguindo olhar muito bem. Calma que eu vou disponibilizar os slides para vocês, beleza? Mas olha o que tem escrito, vou ler mais uma vez e olhe a figura, o gifzinho que está sendo executado. A barra é levantada em um movimento único, acima da cabeça, sem pausa e sem apoiar a barra no corpo. Olha aqui comigo. O atleta ele está arrancando a barra de uma vez do chão, colocando acima da cabeça com os braços estendidos, ó. E depois ele executa o movimento que ele está agachado de estender a perna. Pronto. O movimento único. Ele pode até dar uma paradinha embaixo só para estabilizar a articulação do joelho, para ele depois ele levantar. Mas ele não existe uma parada onde ele pode respirar, descansar para poder fazer o movimento. Então perceba o que é um movimento único. Você pode olhar depois direito, bem direitinho, quando eu disponibilizar o slide para você. Mas eu creio que aqui dê para você olhar mais ou menos. Leandro, e o arremesso? Qual é a diferença? O arranque, beleza, eu já entendi. E o arremesso, qual é a diferença? Calma, vamos lá. Olha o arremesso. Vou ler para vocês ficam olhando a figura e depois eu vou explicar olhando para a figura. Arremesso. O movimento é realizado em duas partes. São duas partes distintas, duas partes diferentes. Qual é a primeira parte? Levanta o peso e apoiando o peso nos ombros. Você levanta o peso, apoia o peso no ombro. Descansa. Respira para poder executar a segunda parte do movimento, que é arremessar o peso acima da cabeça com a ajuda das pernas. Agora vamos olhar o vídeo. O atleta levanta, apoia nos ombros e descansa. Depois que ele descansa, ele faz um movimento de jogar o peso para cima e ao mesmo tempo ele se agacha e levanta o resto do peso com a perna. Olha o movimento. Perceba que aí é totalmente diferente do primeiro movimento. Aqui ele descansa a barra nos ombros, foi o primeiro movimento. Depois daqui ele tenta jogar o peso para cima com o máximo de força dos braços possíveis e logo em seguida ele joga uma perna para trás e agacha a perna da frente. Isso faz com que ele tenha maior facilidade para esticar os braços. Então depois que ele já está com o braço esticado, ele trava o braço e levanta só com a perna. Ok? Então perceba que são dois movimentos distintos. Então, lembrem, o movimento de arranque, um movimento só. Ele tira o peso do chão, joga acima da cabeça e levanta em um movimento único.
Arremesso são dois movimentos distintos. O primeiro arremesso tira o peso do chão, claro, e apoia nos ombros. E depois ele tenta jogar o peso para cima e jogar uma perna para trás para esticar o braço todo e depois levantar com a perna. Claro que é muito melhor você assistir depois desse vídeo, ler o que tem escrito, que você vai entender muito melhor o que eu estou dizendo. Mas a explicação em si relacionada aos tipos de movimentos para tirar o peso do chão do halterofilismo são esses: arranque e arremesso. Mas lembrando, qualquer dúvida que você tenha, o professor Leandro está aqui para lhe ajudar. É só entrar em contato em qualquer uma. Desculpa, gente. Em qualquer uma das minhas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu vou estar aqui para ajudar. Beleza? Nós vamos dar continuidade. O halterofilismo, moçada, possui categorias. Por que categorias? Calma. Primeiro eu vou dizer para vocês quais são os tipos de categorias. Ó, a dos homens existe a categoria dos 56 quilos, 62 quilos, 69 quilos, 77 quilos, 85 quilos, 94 quilos, 105 quilos e acima de 105 quilos. Beleza? O masculino. Olha o feminino. Existe a categoria de 48 quilos, a categoria de 53 quilos, 58 quilos, 63 quilos, 66 quilos, 69, desculpa, 75 quilos e acima de 75 quilos. Olha o que tem escrito abaixo. 8 categorias masculinas e 7 categorias femininas. As mulheres só começaram a participar dos jogos a partir do ano 2000. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Você percebeu que existem categorias. Quer dizer o seguinte, que se eu, Leandro, estou pesando atualmente 77 quilos, eu só vou poder competir com atletas de 77 quilos. Por quê? Por que Leandro não pode competir com um atleta de 105 quilos? Ou então Leandro não pode competir contra um atleta de 56 quilos? Por quê? Moçada, quanto maior a sua massa muscular, teoricamente, quanto mais músculo você tem, mais força você vai ter. Então seria meio que desonesto você chegar, eu competir com um aluno do 7º ano, eu pesando 77 quilos e meu aluno pesando 50 quilos. Seria desonesto. Então o ideal seria você colocar as pessoas para competir na sua mesma faixa de peso, tanto homem quanto mulher. Deu para entender isso? Então percebe como essas diferenças não é preconceito. Essa diferença é para deixar o esporte mais igual, tanto para homens e mulheres, quanto para categorias de peso entre homens e mulheres. Deu para entender? Vamos lá. Olha as regras do halterofilismo. Nós falamos o que é o halterofilismo, diferença entre halterofilismo e fisiculturismo. Falamos sobre a barra, a diferença da barra entre o homem e a mulher. Falamos também das anilhas. Falamos os tipos de levantamento, que é o arranque e o arremesso, onde o arranque é um movimento só e o arremesso são dois movimentos. E agora nós vamos falar das regras do halterofilismo. Presta atenção. Primeira regra. Cada atleta possui 3 tentativas. O que isso quer dizer? Se eu digo que eu vou levantar 100 quilos, eu tenho 3 tentativas para conseguir levantar o que eu disse. Se eu conseguir levantar na primeira, ótimo. Se eu não conseguir, eu tenho a segunda. Se eu não conseguir, eu tenho a terceira. Se eu não conseguir na terceira, desclassificado. Beleza? Continuando. Caso haja empate, o critério de desempate será quem tiver o peso corporal mais leve e caso persista o empate, será contado quem levantou o peso mais rápido. Perceba, se em uma competição 2 atletas chegarem e levantarem o mesmo peso, cada um levantou 300 quilos. Ninguém conseguiu levantar mais do que isso. Como nós vamos desempatar se os dois levantaram a mesma quantidade de peso? Calma. Olha o que diz aqui. Que primeiro você vai dar o desempate para quem for o mais leve. Por quê? Porque, moçada, uma pessoa de 100 quilos levantar 300 quilos é uma coisa. Uma pessoa de 90 quilos levantar os mesmos 300 quilos, com certeza ele tem mais força. Concorda comigo? Se um de 100 levantar 300 quilos, uma pessoa de 100 quilos levantar 300 quilos, ele é forte. Mas uma pessoa de 90 quilos levantar os mesmos 300 quilos, ele é mais forte ainda. Concorda comigo? Agora vamos supor que eles têm o mesmo peso.
Os dois têm 100 quilos e levantaram 300 quilos. Como é que eu desempato, Leandro? Aí você vai analisar quem levantou mais rápido. Se um levantou em 10 segundos e o outro levantou em 9,8 segundos, quem levantou em menos, 9,8, é que ganha. Beleza? Percebeu que o esporte de marca aqui, o halterofilismo, que ele leva em consideração o peso, na questão do desempate, ele leva em consideração o tempo. Beleza? Deu para pegar isso aí? Muito bom, hein? Vamos lá, vamos dar continuidade. Existe um placar eletrônico para poder mostrar para o atleta se a repetição dele valeu ou se não valeu. O placar eletrônico, moçada, fica lá em cima. Você já viu em quadra de futsal, em campo de futebol, que são os campos modernos, né, possui o placar eletrônico. E no placar eletrônico dá várias informações sobre o jogo. No do futebol mostra vídeos sobre o jogo, mostra tirateimas, mostra o cartão que o árbitro deu, tá entendendo? Mostra qual foi o atleta que fez o gol. Então existe um placar eletrônico para o esporte halterofilismo. Nesse placar ele mostra algumas coisas. Presta atenção no que eu botei aqui, ó. Essa foto que está aqui, ó, é a foto de um placar eletrônico do halterofilismo oficial. E nele mostra o quê? Presta atenção. Ele mostra cronômetro, mostra luzes, que nós vamos falar daqui a pouco sobre essas luzes, mostra a categoria de peso. Qual é a categoria de peso que está participando? São homens de 85 quilos. São homens de 105 quilos, são homens acima de 105 quilos. Mostra aqui, ok? Diz o peso que essa pessoa está carregando. Olha aqui, ó, a carga, 198 quilos. Mostra o país, se é Brasil, França, Estados Unidos. E mostra qual tentativa ele está, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Lembra que eu falei que são 3 tentativas? E mostra o nome, Robert Martin, é o nome da pessoa que está carregando aquele peso. Mas olha o que tem aqui que eu botei em regras para vocês. O halterofilismo possui 3 árbitros. Cada árbitro ele vai dar uma posição, ele vai dizer se o movimento foi válido ou não em cada movimento. 2 ou 3 luzes brancas quer dizer que o movimento foi válido. 2 ou 3 luzes vermelhas significa que o movimento foi válido, inválido. Leandro, não entendi o que tu quis dizer. Não tem problema, presta atenção no que eu vou explicar. São 3 luzes, ou seja, 3 árbitros. Se o árbitro achar que o movimento foi válido, ele vai ligar a luz dele branca. Se ele acha que foi inválido, ele vai ligar a luz dele vermelha. Depois que o atleta terminar de fazer o movimento, vai mostrar no placar, cada luz dessa representa um árbitro. Se as 3 luzes for branca, o movimento foi válido. Se as 3 luzes forem vermelhas, o movimento foi inválido. Agora, se 2 luzes forem branca e uma vermelha, qual é a maior quantidade? 2 brancas e uma vermelha. A branca quer dizer o quê? Movimento válido. Então, o movimento foi válido. Se 2 luzes forem vermelhas e uma luz for branca, o movimento foi válido ou inválido? 2 vermelhas, uma branca. Inválido. Por quê? A maior quantidade foi de luz vermelha, que significa movimento válido. Isso aqui, moçada, quer dizer que 2 árbitros deram vermelho e um deu branco. Ou então, ao contrário, se forem 2 luzes brancas e uma vermelha, quer dizer que 2 árbitros deram branca e uma deu vermelha. Então, o número de árbitro 3, é exatamente, a quantidade de árbitro 3 árbitros, é exatamente para não ter empate. Percebeu? 3 árbitros nunca vai dar empate. Por quê? Cada um tem que decidir ou se foi válido ou se foi inválido. Deu para entender? Muito bom. Moçada, essa daqui foi a nossa aula sobre esportes de marca e falamos o primeiro esporte de marca, o halterofilismo. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a esse esporte, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, ou então pelo meu WhatsApp, ou então pelo meu Facebook, não tem problema nenhum. Mas eu vou disponibilizar esse material para vocês no WhatsApp, para você poder ter uma melhor visualização, para você poder entender melhor. Tranquilo, meus amigos? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.